Tainá, você já estava presente. Bom dia, oficialmente, gente. Estamos começando a gravação da nossa 13ª semana de aula, né? E aula de número 12. Nós tivemos a semana de provas. Só um minutinho, colocar aqui a frequência da Sara Rodrigues. E hoje nós temos dois temas bastante interessantes, que são os temas geradores da nossa APP, né, da nossa atividade presencial de hoje. Nós vamos conversar sobre a questão de dor e corpo, como é que essa dor se manifesta no corpo da gente. Nós temos 2 vídeos na plataforma. O ideal é que vocês sempre assistam a esses vídeos antes da aula, tá? Quem não conseguiu assistir antes, vê depois. Por quê? Porque isso vai aprofundar, vai melhorar o conhecimento de vocês. E essa live, geralmente, é uma live para a gente fazer as atividades e para a gente tirar as dúvidas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar aqui o compartilhamento, para ver se está tudo ok. Compartilhar, vamos ver se aparece para vocês. Pronto, eu queria que alguém me sinalizasse, por favor, se está aparecendo direitinho aí um material para vocês. Alguém, por favor, que possa ligar o microfone e me diz se está aparecendo. Tá sim, professor. Papel e caneta, primeira pergunta da aula de hoje, né? Como eu disse para vocês, o nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, traz 2 temas importantíssimos: as representações da dor, como é que essa dor se representa na vida da gente, o que é dor, se ela traz sofrimento ou não, que é o primeiro vídeo, o vídeo do Bertrand. Como ele é francês, o sotaque dele é um pouquinho puxado, mas aí eu peguei os temas mais relevantes aqui para vocês. Quem quiser, já vai fazendo aí um print de tela, porque nessa tela eu já trago as perguntas para vocês, que eu vou explicar, e algum roteiro para as respostas, para facilitar a vida de vocês. Isso dentro da visão do vídeo. É importante que a gente leia e que, diante do que foi lido, vocês consigam escrever as coisas com as palavras de vocês, né? Lucas Cordeiro e Nicole, deixa eu colocar aqui a frequência, enquanto vocês vão se organizando. Pessoal que entrou por último, por favor, vai colocando o nome completo aí no chat para a gente organizar a frequência de vocês, tá certo? Só o pessoal que ainda não colocou, para a gente não colocar a frequência no lugar errado. A Nicole eu já coloquei também, Nicole. Estamos com as 2 Nicoles presentes, tá? Aqui. Alessandra, Tairine, Marcelo, Lucas Cordeiro, coloquei também. Juan, Sara Rodrigues, Nicole, Lucas Cordeiro, Gabriele de Freitas. Tranquilo. Bom, gente, na apresentação está aparecendo aí para vocês, eu pedi que até já dessem um print de tela para ficar melhor, né? Representação da dor. O primeiro vídeo é o vídeo do Breton. Como eu disse, é um vídeo, ele é francês, ele defendeu a tese dele sobre a questão de como que a dor se manifesta no corpo da gente, e o sotaque é um pouquinho enrolado. Então, em virtude disso, eu fiz um roteiro para vocês. Primeira coisa, ele fala sobre as figuras da dor. Figuras aí no sentido metafórico, as representações, né? De que maneira a dor exerce as suas metáforas na vida da gente. Então, vocês vão ver que ele apresenta alguns tipos de dor, e eu destaquei aqui os 4 que são mais importantes para a nossa disciplina. Então, a primeira pergunta da nossa APP é essa daí: quais as figuras da dor para Breton? Né? Então, vocês vão responder essa pergunta com as palavras de vocês, seguindo aí esse roteiro, dizendo o quê? Primeiro, ele fala da dor que destrói a pessoa.
essa dor que destrói a pessoa é uma dor que a gente não escolhe, é a dor de uma doença, é a dor de uma tortura. Essa dor, ela vem de fora para dentro. É uma dor que alguém provoca na gente, tá certo? É o primeiro tipo de dor que ele fala. É a dor involuntária. É uma dor que maltrata, que machuca. Apesar de que toda dor maltrata, machuca, né? Mas essa daí, ele, assim, a questão da doença, da tortura, ele vê como uma coisa que limita. Já antecipando, professor, como é que a socioantropologia, como é que a antropologia, como é que a cultura pode interferir nesse processo de dor? Por exemplo, a pessoa começa com um câncer. Como é que esse câncer se manifesta na vida da gente? Uma gastrite, um processo de asma alérgica, a gente vai ver que isso aí é o que a gente chama de somatização. O social, o cultural, ele interfere na nossa saúde. Uma pessoa que está passando por dificuldades emocionais ou dificuldades financeiras, por exemplo, ela sofre. Quando ela sofre, a defesa imunológica dela cai. E muitas vezes esse sofrimento ele se manifesta em forma de dor no corpo da gente, né? Mas é uma dor que a gente não escolheu. Professor, e a cultura da gente pode influenciar na cura? Claro, a fé, a crença. Às vezes, algumas pessoas dizem que uma doença ruim ela vem para a gente ter a chance de ser melhor, de se purificar. Às vezes, depois de uma situação dessa de sofrimento, as pessoas repensam mais a vida, né? O que poderia ter feito e não fizeram. Às vezes, quando a pessoa se vê diante de uma doença muito perigosa e que ela se vê na iminência de morrer, que pode morrer, o risco de morte, ela repensa muitas coisas na vida dela e procura fazer de uma forma diferente. Mas voltando para cá, primeira dor, qualquer dúvida, perguntem, tá certo? É aquela dor que vem de fora, é uma doença, é uma tortura, você não escolhe. A segunda dor de que ele fala aí, ele fala de uma dor que é uma dor que você escolhe. Professor, como é que existe uma dor que a gente escolhe? Vejam aí o exemplo de uma atividade física, do esporte. Tem gente que faz um esporte que envolve luta, embate corporal, e lógico que dói, leva soco, leva queda, mas é uma coisa que lhe dá prazer. A produção de adrenalina naquela hora, quer dizer, é uma dor escolhida, uma tatuagem. Não me digam que fazer uma tatuagem não dói. Um procedimento estético, uma aplicação de botox, uma cirurgia plástica, quer dizer, são dores que aparecem na vida da gente, mas são dores que a gente escolhe. Então, ele divide a dor em categorias, nessas figuras. A dor que a gente não escolhe, né, física, da doença, da tortura. A dor de uma prática de esporte, tipo, a gente às vezes vai para uma academia, no outro dia está com o corpo todo doído. Por quê? Porque tem quebra muscular para esse músculo se reconstituir e dar mais volume no corpo da gente, mas a gente fica feliz com o que vê. Você vê, às vezes, uma pessoa na academia gemendo, tem gente que parece que vai ter um filho, levantando aquele peso, mas é ali se olhando no espelho, olhando para os braços, olhando para o peito, olhando para o abdômen, ou seja, é uma dor que dá prazer, tá certo? E ele fala também aqui, já entrando mais no cunho psicológico e social, na dor dos adolescentes, de mais pessoas que são capazes de cortar o próprio pulso em consequência do sofrimento que fica na alma. Às vezes são pessoas que vivenciaram um abuso sexual, um incesto, né, que é a prática sexual na própria família, uma violência doméstica, tá certo? Pessoas que são constantemente menosprezadas, agredidas. Então, essa dor, muitas vezes, a própria pessoa, ela se corta, ela se maltrata, ela se fere, e vocês vão ver que o Breton, ele defende isso como uma válvula de escape. É como se isso aí fosse um primeiro passo, é uma última tentativa, o primeiro passo de alívio, e ao mesmo tempo é a penúltima, desculpem, tentativa antes do suicídio. Às vezes a pessoa ela corta o pulso, ela sabe que não vai morrer, mas aquilo ali, a intenção, a pseudo-intenção, a intenção falsa de que está tirando a própria vida, é um atentado, é uma tentativa de suicídio, mas é também uma forma de chamar a atenção, né? Nós estamos em outubro, vivemos o setembro amarelo, e é importante a gente refletir também a respeito disso, nessa percepção de dor.
Então, aqui, por isso que ele coloca que é a dor que antecede o suicídio. São pessoas que se automutilam, que se cortam, que deixam alguma marca no corpo, né? Como uma forma de aliviar um pouco esse sofrimento. E ele fala também, agora já de uma dor diferente, uma dor social, a dor das pessoas que vivem na rua. Gente, é interessante como ele mostra aqui o homem na sua condição animalesca. Você não vê um cachorro chorando, gritando, com dor de dente, né? Às vezes, quando ele é atropelado, quando alguém dá uma lapada nele, ele faz aquela zoada e sai latindo, mas, no geral, ele fica quietinho ali no canto dele quando está doente, sofrendo. Algumas pessoas têm essa facilidade de passar por uma dor, às vezes a dor da vida, a dor da marginalização, de você ser colocado à margem de uma sociedade, a dor de você viver na rua, ela é uma dor tão forte, e você se acostuma a ela, aquela pessoa que tem os dentes da boca todos cariados, ou alguns nem tem, mas é tanta dor que já nem dói mais. Sabe aquela dor que é muito forte, aquela dor que é tão grande, que você esquece as outras dores? Eu me lembro que quando eu fui atropelado, doía o corpo todo, mas doía tanto que eu não sabia nem onde era que doía. E às vezes, quando você tem uma dor no canto, culturalmente, né, quando as pessoas iam extrair um dente, conta a lenda, né, o médico pegava e dava um pisão no pé da pessoa, ou seja, mexia em outra parte do corpo para desviar aquela dor, para doer o outro canto e você esquecer a dor daquilo ali que ele estava fazendo. Então, é dessa dor que ele fala aqui nesse quarto grupo, tá certo? A dor das pessoas que vivem na rua, que vivem como bicho, elas não vão ao médico, não vão ao dentista, às vezes brigam na própria rua, são espancadas, quebram o osso, mas nem vai para o médico consertar. Ela vai convivendo com aquela dor, tá certo? Então, na rua, essas pessoas não se importam com o que acontece ao próprio corpo. E aí elas também não se preocupam com a questão de higiene, com a questão do banho, elas se descuidam. Né? Esse sofrimento da rua, ele apaga o sofrimento da própria dor. Olha que coisa interessante. A dor na alma, ela é tão forte que da mesma maneira que a gente somatiza, que a gente transforma o sofrimento em doença, às vezes, através do sofrimento, essa doença também é anestesiada, entre aspas, né? É uma anestesia que marginaliza, que torna a pessoa diferente. Então, eu queria que, nesse primeiro momento, vocês organizassem, depois, vendo essa aula, esse material já está na plataforma, essas 4 possibilidades de dor para Breton, né? Para que a gente saiba que elas existem. Depois, a gente vai perguntar o seguinte, a segunda. Existem pessoas que encontram prazer na dor? É a segunda pergunta, né? Professor, precisa copiar a pergunta, precisa copiar a resposta, pode fazer em forma de parágrafo, do jeito que você quiser. Eu quero é que você, lendo, você entenda do que você está falando. Que você, olhando para o que você escreveu, para o roteiro que você vai fazer, professor, eu posso fazer como um esquema, um mapa mental, do jeito que você quiser. Eu quero que você faça de um modo que, olhando para isso, você consiga entender. Né? Então, existem pessoas que encontram prazer na dor? Sim. A gente sabe que existem pessoas que encontram prazer na dor até na hora do sexo. Tem gente que gosta de apanhar, tem gente que gosta de levar chicotada, né? Me joga na parede, me chama de lagartixa. No esporte, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, são possibilidades, tá bom? Pode haver prazer na dor? Sim. Principalmente quando é uma dor que você escolhe. Quando é uma dor, pode haver prazer até numa dor que você não escolheu. Tudo é cultural, tudo depende do contexto. Às vezes você encontra sentido para aquela dor, como se aquela dor fosse um motivo para a sua salvação, tá certo? Dependendo da crença. É aí que entra a cultura, que é a próxima pergunta. A terceira pergunta diz o seguinte: a dor é cultural? Sim, ela também é cultural, ela é uma questão de contexto que pode variar. Você vai ver que em alguns lugares, aquelas práticas que são feitas com muita frequência, elas nem são representadas, externadas com a mesma intensidade de dor. Você vê, assim, por exemplo, a mulher quando vai parir, se você, os 3 partos da minha esposa foram partos que a gente chama de partos psicoprofiláticos. O pai acompanha em todas as consultas, né? O pai ajuda na hora do parto, o pai recebe a criança, o pai bota a criança para mamar. Então, é um parto bem mais tranquilo, bem mais aliviado.
É diferente, por exemplo, a mulher chega à maternidade para parir. E quando ela chega à maternidade, ela encontra aquelas mulheres dando escândalo. Ai, meu Deus, não sei o quê. O que fica na mente da pessoa que está chegando ali? Que o parto é doloroso. Né? Tanto é que nas consultas do parto psicoprofilático, o médico não fala na dor do parto, ele chama de contração. Porque o simples fato de você falar em dor, a pessoa já adoece mais. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma extração dentária, né? Um siso meu foi extraído, e quando eu entrei, sentei na cadeira do dentista, ele já disse assim: eita, que esse dente aqui vai ser complicado, vai doer. Olha, a pessoa mal sentou. O dentista já disse que vai doer, que vai ser complicado. Qual é o psicológico que ele está empregando no atendimento desse dentista? Tá entendendo? Ele pode dizer assim, se é para você dizer besteira, fique calado, não diga nada. Da mesma forma que um profissional, ele pode tranquilizar, ele pode acalmar o paciente, ele também pode tornar aquele momento uma tortura, um inferno. Olha para a boca do paciente para justificar o que vai cobrar, dizer, eita, que negócio aqui está feio, a situação está complicada, vai dar trabalho. Isso é horrível. Então, pelo amor de Deus, não façam isso na vida de vocês. Por que é que a gente estuda socioantropologia em saúde? Exatamente porque envolve aí o social, o cultural, o emocional, o psicológico, para ver de que maneira você pode amenizar a dor, você pode amenizar o sofrimento na vida das pessoas, né? Eu percebi aqui que 2 alunos entraram, a gente já tinha começado a aula, por favor, quem entrou por último, coloca o nome aí na relação, no chat, para a gente poder colocar a frequência, tá certo? Bom, então a gente está vendo aí que a dor é cultural. E ela pode variar segundo os espaços, né? Ela pode variar de uma cultura para outra. Você vê que até mesmo na classe social, a dor da morte, gente, a dor da morte, você vê que, dependendo do nível socioeconômico, tem gente que brinca com a coisa séria, né? Mas diz assim, professor, enterro de pobre é uma zoada tão grande. No enterro de rico, as pessoas mal choram, é só... Aí botam assim, de pobre, ai, meu Deus, a conta da bodega, como é que eu vou viver? Quer dizer, a histeria, o escândalo, o grito, a forma como a pessoa manifesta a dor é diferente. Você vê que na própria família existem pessoas que sofrem caladas. Existem pessoas que fazem um alarde, fazem um barulho maior do que o que é o próprio sofrimento. Então, é por isso que a gente afirma que a dor é cultural, que ela é uma questão de contexto, ela envolve o espaço em que a pessoa vive, até a religião. Tem gente que chora a morte da pessoa pela falta que sente dela. E existem culturas em que as pessoas fazem uma festa, para quê? Para comemorarem o nascimento para a vida eterna. Olha aí, né? Nós aqui no Brasil, nós temos o hábito de enterrar os nossos mortos. A gente vendo. Algumas culturas consideram isso muito brutal. Então, o que acontece? A pessoa morre, o caixão vai lá para o cemitério, o padre abençoa, aí vai todo mundo embora. Quando vai todo mundo embora, às 5 horas da tarde, que o cemitério vai fechar, ao final do dia, é que eles enterram o caixão. Não fica ali a pessoa vendo, a pessoa elaborando aquele luto ou alimentando aquela dor, como vocês queiram definir. Por isso que a dor é cultural. Quarta pergunta. Pessoal que entrou depois, vai aguardar a gravação dessa aula, que quando ela estiver disponível, aí você olha e faz acompanhando o roteiro. Ou quem perdeu esse começo da manhã e quiser ver na turma da noite, não tem problema, é a mesma aula, tá certo? Mas esse roteiro já vai ser disponibilizado para vocês. O roteiro, aliás, já está disponibilizado na plataforma. O que eu vou disponibilizar é essa gravação do que eu estou dizendo aqui, tá bom? Outra pergunta, que é a pergunta de número 4. Como Breton explica que a dor é uma forma de se sentir vivo? É nesse momento que ele coloca aí as drogas, os atos violentos, são formas de os jovens se manifestarem, de eles confrontarem, de eles protestarem, de eles argumentarem. É uma maneira de você peitar a sociedade.
Às vezes, essa violência que existe num movimento, numa campanha política, numa passeata, muitas vezes é uma maneira de você lançar, de você jogar fora o seu sofrimento, tá certo? Então, a pessoa que se droga, por exemplo, ela sabe que a pessoa que fuma, ela sabe que ela está diminuindo a própria vida, ela sabe que ela está, como é que eu diria? Cometendo um ato violento contra a própria vida, né? Mas por que ela faz isso? Qual é a necessidade que ela faz isso? E muitas vezes a dor se dá como última forma de sensação antes de desaparecer. Muitas vezes, quando a pessoa pratica, quando ela usa droga, tudo, não estou dizendo sempre, né? Mas muitas vezes a pessoa está fugindo de alguma coisa. Ela quer anestesiar a mente. Ela quer fugir de uma realidade. Ela não está bem. E a vida nos dá sinais. A gente sabe quando a gente está bem na vida ou não, pela forma como a gente se relaciona com as pessoas, pela forma como a gente consegue levar a vida da gente em paz. Eu já disse isso para vocês. Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento, se eu tenho um problema com a pessoa, pode ser que aquela pessoa não seja uma amizade certa, uma companhia certa para mim. Mas se eu tenho um problema em me relacionar com todo mundo, eu tenho um problema em casa, eu tenho uma pessoa que eu não gosto no trabalho, ou na vizinhança, aí eu tenho que questionar até que ponto esse problema não está em mim, na minha realidade, tá certo? Então, o Bertrand aqui, ele fala da dor como uma válvula de escape nessa questão 4. Para eu viver, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que botar para fora a minha angústia, a minha raiva da vida, a minha raiva do mundo, a minha raiva de mim, porque se eu não externalizar isso, eu vou somatizar. Professor Valmir, o que é somatizar? Eu vou trazer essa dor em forma de doença para o meu próprio corpo. Tá certo? Bem, vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém sinaliza aí que eu estava vendo aqui que meu volume não está no máximo? Mas o som está chegando direitinho até vocês? Vocês estão ouvindo bem? Sim, né? Então vamos lá. A pergunta de número 5 é qual a relação entre dois sofrimentos? Vocês estão vendo que eu botei um resumozinho em cada resposta para vocês se lembrarem do que eu disse e escreverem com as palavras de vocês. Então, dor, segundo ele, né, segundo o vídeo, é palavra dos médicos. Os médicos chamam de dor, é uma palavra abstrata. E sofrimento é a forma como o povo, como o mundo encara essa dor. O sofrimento é o que eu faço da minha dor. O sofrimento é a materialização da dor, tá certo? Tanto é que tem uma música antiga que diz assim, sofre a tua dor resignadamente, né? Só que ele fala aí da dor de perder alguém, da dor da separação. Mas aqui também, nas dores físicas, nas dores corporais, a maneira como as pessoas manifestam essa dor, muitas vezes é o silêncio. Já outras são dramáticas, são exageradas demais, porque, voltando para a pergunta de número 3, porque a dor é cultural, tá certo? 6. A dor traz consequências morais em nossas vidas. Exemplifique. Gente, o exemplo melhor que eu encontrei para explicar isso para vocês é de uma dor de cabeça. Quando você acorda com dor de cabeça, a dor não vai ficar só dentro da sua cabeça. Essa dor vai interferir em todas as coisas que você vai fazer no dia. Se você está com dor de cabeça, você não consegue trabalhar direito, você não consegue conversar direito com as pessoas. Ou seja, essa dor traz consequências na vida da gente. Uma pessoa com um dente latejando, com uma dor muito forte, como é que ela vai conseguir ser simpática? Como é que ela vai conseguir trabalhar? Como é que ela vai conseguir ressignificar isso? Né? Então, existe essa relação, toda dor ela traz uma consequência. Enquanto você está concentrado para tentar esquecer aquela dor, né, você está fugindo também um pouquinho da atividade que você está fazendo. Então, existem consequências não só físicas, mas existem também as consequências morais, tá certo? Bom, aí dando continuidade, vou colocar aqui a presença da Letícia Felinto. Vão colocando o nome aí no chat, o pessoal que entrou depois. Como entender a relação entre a antropologia da dor e a sociologia do corpo? Olha aí que a nossa disciplina, né, é socioantropologia.
Então, por que a antropologia da dor? Porque eu disse para vocês que a dor ela tem muito forte um embasamento cultural. A dor ela está muito relacionada à cultura. A forma como a gente encara a dor. Você vê que, às vezes, uma pessoa mais sofrida, ela tem uma dor tão grande, mas ela não externa essa dor que ela tem. Ela fica ali no cantinho dela, ela fica calada, né? E, então, a antropologia, ela interfere na construção da dor através da cultura. Isso a gente já disse aqui, né? E as nossas histórias afetivas, as nossas histórias de vidas, os nossos relacionamentos, que são a base social, é aí que entra a sociologia do corpo, ela deixa marcas em nosso corpo, que são espaços para a manifestação da dor. Você vê que quando surge, por exemplo, a moda de usar um piercing, é cultural, é. As pessoas furam o nariz, furam a língua, furam a orelha, lógico que isso aí provoca uma dor, mas é cultural, é uma dor escolhida, é uma dor prazerosa. As tatuagens, as pessoas que têm o corpo tatuado, vocês vão ver que elas passam por todo um processo. Primeiro, o que eu quero tatuar? Eu não tatuo qualquer coisa. Eu penso, se você pegar uma pessoa que fez uma tatuagem e perguntar o porquê daquela tatuagem, você vai ver que, na maioria dos casos, existe uma explicação. Existe um processo de significação naquela marca. É como se eu quisesse deixar aquela marca no meu corpo para sempre. E eu colocando aquela marca no meu exterior, eu entendo como se ela faça parte de mim e faça parte do meu interior. Olha que coisa interessante, né? Então, existe aí a antropologia da dor, e a sociologia do corpo. Por quê? Porque a gente também imita os outros. Você vai ver que eu dou aula para concurso, e em determinadas áreas de concurso, por exemplo, nas carreiras policiais, muitas pessoas têm tatuagem. Elas colocam algumas tatuagens no corpo, né? Algumas pessoas gostam de tatuagem de caveira, outras preferem de animais. E você percebe que existe uma diferença na escolha da tatuagem com a diferença de gêneros, né? O homem e a mulher, eles escolhem, muitas vezes, motivos diferentes para tatuarem no seu corpo, né? E existem motivos que são comuns, como as iniciais do nome de um filho, de uma filha, de uma pessoa que é importante na sua vida. Agora, isso vem de muito tempo. Quando não havia tão forte a prática da tatuagem como existe hoje, as pessoas colocavam isso no corpo como colar. Uma mãe que tinha 3 filhos colocava 3 criancinhas, né? As meninas sabem disso, ou quem observou a própria mãe. Se tinha um filho e uma filha, tinha um casalzinho. Então, era moda você guardar os filhos no seu corpo representados através de um colar, de uma gargantilha, de um pingente. Da mesma forma que hoje as pessoas preferem deixar essas marcas tatuarem no próprio corpo. Então, isso é a primeira parte da nossa app. Pessoal que entrou depois, faz aí um print de tela, ou tira uma foto. São essas, a primeira parte, né? Essas 7 colocações. O segundo momento da nossa aula, que também está na plataforma, tem um vídeo, e eu tentei simplificar aqui para vocês. O segundo momento... Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Se quiserem também, no final da aula, quando eu desligar aqui a gravação, para vocês fazerem os trabalhos, eu fico online para tirar dúvida de alguém que queira perguntar alguma coisa, para colocar a frequência de quem entrou depois, tá certo? Mas vamos para o segundo momento da nossa aula. Envelhecimento e saúde. É um tema bem interessante, mas eu tentei puxar aqui para vocês, da odontologia, para a saúde bucal, né? Primeiro, atendimento ao idoso. A compreensão da situação sistêmica emocional. Professor, o que é uma situação sistêmica? É uma situação que envolve vários fatores, né? Então, você tem que ver, quando você atender, quando você receber o idoso no seu consultório, você tem que ver a questão do emocional daquela pessoa, cognitiva, se ela é uma pessoa que tem conhecimento da realidade. Por quê? Porque se ela é uma pessoa que tem um nível superior, presume-se que ela tenha conhecimento de higiene, de asseio corporal, pelo menos ela estudou isso, ela passou por essas etapas, né? O social e até mesmo o econômico, para poder você traçar um plano preventivo, terapêutico, adequado à sua realidade.
Veja, quem seguir essa área da odontologia, às vezes as pessoas procuram um consultório quando elas já estão doentes, quando elas já estão com problema. Na realidade, aqui nós estamos sugerindo um trabalho preventivo. Os países desenvolvidos, eles não tratam da doença apenas. Eles criam condições para que a doença não aconteça, para que a doença não exista, tá certo? Então, dessa parte aqui do idoso, eu queria que vocês, na APP, tentassem resumir em um parágrafo as coisas que a gente está dizendo aqui, ou em tópicos, colocar o que a gente tem que ter cuidado. Esse primeiro tópico que a gente está vendo é o quê? É o conhecimento de que a realidade do idoso é sistêmica. Né? A gente, para trabalhar com isso, para entender o envelhecimento e a saúde, a gente precisa entender que esse processo, o que quer dizer isso, professor? Que esse processo é sistêmico, que ele envolve vários fatores. Aí, no caso, nós estamos colocando emocional, cognitivo, social e econômico. Nós estamos dando aí 4 exemplos, né, de realidades que devem ser observadas no atendimento ao idoso, tá certo? Então, primeira coisa, quem quiser anotar o tópico, pode colocar o quê? O atendimento ao idoso precisa de uma visão sistêmica. O atendimento ao idoso precisa ser visto, ou uma visão, de forma sistêmica. E se alguém perguntar para você o que é essa forma sistêmica, você pode colocar entre parênteses, né? O emocional, o cognitivo, o social e o econômico. É entender que envolve vários fatores. Então, essa daí seria, nós já tínhamos feito 7 considerações, né? Seria a 8ª consideração. A 8ª, ver se eu consigo ajudar vocês aqui no chat. Vamos ver aqui. A 8ª, está aqui 8, enquanto vocês elaboram, né? Compreensão de que o cuidado com o idoso, a saúde do idoso, né? Deve ser visto de forma sistêmica. Compreensão de que o cuidado com o idoso deve ser visto de forma sistêmica. Aí é importante, quem quiser colocar entre parênteses, né, o que é essa forma sistêmica que nós dissemos aqui? É o emocional, o cognitivo, o social, o econômico, são vários fatores que vão interferir aí. Lembrando que esse material está na plataforma de vocês, viu? Em cima da app2, que é essa app de hoje, tem esse texto para quem quiser abrir. Promoção da saúde bucal em idosos. Por que isso, professor? Para ter bem-estar, melhor qualidade de vida e melhorar a autoestima. Como esse texto aí é antigo, vocês estão vendo que eles colocaram aí o autoestima com hífen. A autoestima não tem mais hífen. Então, quem for colocar isso com a palavra autoestima, por que a gente precisa ter essa atenção com o idoso? Para eles se sentirem bem, para eles terem uma melhor qualidade de vida e maior autoestima. Nesta faixa etária, são frequentes os distúrbios de audição, visão, déficit da memória e confusão mental. Então, a abordagem deve ser feita centrada no idoso, dirigindo-se a ele, respeitando suas colocações. Como assim, professor? Às vezes, o idoso vai ao dentista e ele vai acompanhado de um cuidador, de alguém da família. E você, enquanto dentista, pega e faz as perguntas à pessoa que está acompanhando o idoso. Quando você faz as perguntas na anamnese ou durante o próprio tratamento, a pessoa que está acompanhando o idoso, é como se você estivesse desprezando a presença dele. Então, aí já vai uma dicasinha da psicologia. Você precisa tratar com o idoso, falar com ele. Mesmo que você confirme as respostas, mesmo que você encontre uma maneira de ter uma complementação do acompanhante.
ou até no momento reservado para não desqualificar a presença do idoso. Tipo, às vezes quando eu levo os meus pais que são idosos ao geriatra, gente, se vocês virem a conversa, meu Deus do céu, né? Às vezes ela olha, a mamãe que tem Alzheimer, ela olha para a doutora e diz assim, doutora, eu faço tudo numa casa. Então, assim, a pessoa que está do lado de fora escutando, se ela estiver sozinha naquela sala, eu pisco o olho, eu bato o olho, assim, discretamente, para geriatra, né? Vai acreditando que está ouvindo, porque aquela verdade para eles é verdade. Eu me lembro que uma vez eu acompanhei minha sogra até o hospital, que ela estava com uma dor na coluna muito grande, né? E quando nós chegamos lá, o médico olhou para ela e disse assim, onde é que a senhora está sentindo dor? Ela disse, em canto nenhum, eu estou ótima. A gente ficou assim, olhando um para o outro, né? Você não acredita, não. A mulher nem se abaixava, não conseguia nem sentar, não, estou ótima. Aí o médico brincou e disse, então a senhora veio aqui só olhar para mim, vou lhe dar um retrato meu. Gente, foram 2 cirurgias num mês, mas naquela hora ela disse que não estava sentindo nada. Aí, para poder a filha dela conversar com o médico, o que eu disse? Ele disse, vamos dar uma voltinha aqui no corredor, que era para deixar, tá certo? A filha sozinha com o médico, aí no corredor disse assim, tente baixar um pouquinho, vamos sentar e levantar, doeu alguma coisa? Não. Olha, naquele momento ela estava sentindo a cura. Não doía nada, aí foi o tempo, olha a coisa como precisa ser feita de uma forma discreta, né? Que eu deixei que a filha dela ficasse sozinha com o médico para relatar um pouquinho da situação. É muito complicado porque se você acompanha um idoso a um tratamento e você pede para entrar sozinho, ele acha que estão escondendo alguma coisa dele. Se você entra com ele e o profissional dá mais atenção ao acompanhante do que ao paciente, ele se sente rejeitado. Então, a gente tem que usar de muita habilidade, é muito importante aí a psicologia, para poder a gente driblar essa situação, tá certo? Bom, a nossa 9ª pergunta, a gente avaliar na aula de hoje, para colocar aí no roteiro, sim, eu vou colocar aqui, tá nessa tela que vocês estão vendo, né? Sinais e sintomas que podem indicar a necessidade de avaliação pela equipe de saúde bucal, tá certo? Quais são os sinais ou sintomas através dos quais a gente identifica a necessidade de uma avaliação na saúde bucal? Aí nós temos a relação, deixa eu só anotar aqui, né? Sinais e sintomas para avaliarmos a saúde bucal. Sinais e sintomas para avaliarmos a saúde bucal. Vocês estão vendo aí, ó, dificuldade ao se alimentar. Quando o idoso começa a fazer essa queixa, pessoal, por que é importante a gente ouvir isso? Porque se você vai trabalhar com essa especialidade, você pode muito bem dar uma palestra, orientar, e quando a família do idoso, numa palestra ou na televisão, escuta essas suas orientações, com certeza ela vai procurar aquele dentista que está informando, né? Então, alguns têm dificuldade de se alimentar, de mastigar, de engolir os alimentos, e é incrível, gente, como existe uma estatística muito alta de idosos que morrem engasgados, morrem pelo engasgo. E essa dificuldade pode estar relacionada, e na maioria das vezes está, com a questão da saúde bucal, né? Quando ele se queixa de dor, desconforto na boca, quando ele começa a querer mudar os hábitos alimentares, não consegue mais mastigar, porque ele vai perdendo a força da mordida, né? Você vai ver que há alteração também nos pontos de oclusão, os dentes se deslocam, alguns dentes amolecem, se esse dente não encontra um aparo, né, um ponto de contato, a dentição inferior com a superior, esse dente vai descer mais um pouquinho. Existe a questão da retração da gengiva, a gengiva do idoso ela é mais fraca, ela às vezes não segura nenhuma prótese, né? Existe a questão da sensibilidade muito grande que ele sente por conta exatamente da perda óssea.
né, a questão do osso. Eu coloquei tudo isso para vocês aqui nesse material, né? Mas queixa de dor, desconforto, quando ele pede para mudar o hábito alimentar, quando ele se queixa na hora de higiene oral. Tem uns que são preguiçosos, mas tem uns que sentem dor quando escovam os dentes, quando botam a prótese, quando retirar a prótese. Não escova os dentes direito, então se usar um fio dental, há um sangramento maior de gengiva, aquela gengiva não é bem massageada. A questão do mau hálito. O mau hálito pode ser um sinal forte, né? O mau hálito dá para você diagnosticar muita coisa, inclusive problemas intestinais. Boca seca, né? A xerotomia, você vai ver que o idoso, às vezes, até por conta das medicações que ele toma, a boca está sempre seca, ele está sempre com sede, ele sente ardor, e ele confunde aquela sensação de dor com a sensação de fome. Começam a aparecer feridinhas na boca e o sangramento gengival, como eu disse para vocês, né? Então, é importante, isso aí são as respostas da questão 9, sinais e sintomas para avaliarmos a saúde bucal. Eu vou até anotar aqui no meu roteiro, para passar também para o pessoal da noite, né? Além das 7 perguntas que nós temos aí, a pergunta 8 foi a compreensão de que o cuidado com o idoso deve ser visto de forma sistêmica. E a questão 9, sinais e sintomas para avaliarmos a saúde bucal. Vocês estão percebendo, né, que a importância dessa aula, até para você atender um idoso, assim, como isso vai ser útil na sua profissão. Bom, então, para trabalhar com idoso, é preciso que a gente tenha uma vontade investigativa, questionar, perguntar, fazer uma anamnese bem feita. E quando eu coloquei a investigar as respostas, é aí que entra o cuidado que você tem que ter de conversar com o acompanhante, ou como você vai fazer isso, para saber se essas informações que estão sendo passadas pelo idoso são reais, né? Ou se são frutos da fantasia dele, do mundo dele. Aí vem a última pergunta de hoje, que é a 10, para também não ficar cansativo para vocês, não ficar muito extenso. O idoso é um paciente especial? Nessa pergunta, eu queria que vocês lessem o que está escrito aí, e tudo que foi dito na aula de hoje, né, a gente vai explicar, mas que você colocasse com as palavras, vocês colocassem com as palavras de vocês. Aí o que a gente tem no slide é o seguinte: qualquer tipo de tratamento médico ou odontológico vai ter seu prognóstico fortemente influenciado pelo caráter psicológico. Antes da faculdade, a gente tinha uma disciplina de psicologia e saúde, vocês faziam até comigo, no 4º semestre. Agora, essa disciplina ela foi dividida nas cadeiras de clínica. Então, quando vocês fazem um atendimento com o idoso ou com a criança, aí vocês já veem questões especiais. E na socioantropologia a gente tenta ajudar, tenta embasar, por quê? Porque nós queremos que os profissionais da Paulo Picão sejam os melhores. Então, vejam aí a importância do caráter psicológico, motivacional e emocional da pessoa em atendimento. Quando você convence o idoso que ele escovando os dentes, que ele tratando da boca, ele vai ter um sorriso mais bonito, ele vai ter um hálito agradável, né? As pessoas vão conversar mais com ele, aí você convence. Que tudo que a gente trata no começo é importante, então é bom a gente verificar a boca com determinada frequência. Para quê? Para que ele não. Ninguém fala nem doença, né? Nem para que não tenha essa doença, para que tenha uma vida saudável. Então, fatores e características próprias dessa faixa etária, como eu disse para vocês, o consumo de medicamentos, o estado físico e emocional, a insegurança, o estilo de vida, e maior risco a algumas patologias bucais, como o câncer bucal.
a própria tendência da vida do idoso com essa medicação, às vezes eles se sentem que estão perto de morrer, se sentem mais depressivos, e isso diminui a defesa imunológica, isso faz com que eles adoeçam, e aumenta a possibilidade de um câncer bucal. Por isso que é importante ter um atendimento personalizado. Olha, gente, se tem uma coisa que o idoso detesta, é ser chamado de meu bebê. Oi, meu bebê chegou, meu neném chegou, meu bebê não, nem meu neném, ele tem nome. Você deve tratar o idoso pelo nome dele. Qual é o nome dele, tá certo? Dirigir-se a ele, como eu disse para vocês, e não ao acompanhante. Falar face a face, falar olhando para ele, porque às vezes o idoso não escuta tão bem. E aí ele vai poder fazer uma leitura labial, falar olhando nos olhos, esclarecendo as etapas do processo de forma detalhada, para reduzir o risco de que ele se sinta inseguro com o seu tratamento. Às vezes eles já gostam de ir para o dentista só pelo fato de sair de casa. O idoso adora viajar, adora conversar na sala de espera, adora conversar com o atendente odontológico, mas se eles vão para ali sem ter dor, aí o negócio já é diferente. Então, a gente tem que fazer com que, apesar de algum tratamento que precise ser feito, que esse momento do idoso nos consultórios da gente seja um momento prazeroso, né? Então, a 10ª pergunta foi essa aí. Eu vi que um aluno entrou agora, o pessoal que entrou por último, por favor, coloque o nome aí no chat, para a gente poder fazer a chamada. Eu vou até fazer uma chamadazinha aqui online também, para ver se ele acrescenta algumas pessoas, tá certo, gente? Que aqui ele vai mandar para o meu e-mail a frequência de vocês. Só um minutinho. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, vocês vão ver que eu coloquei aqui alguns cuidados que são importantes para o uso da prótese, tá certo? E coloquei o seguinte, fiz uma pergunta para reflexão. Quanto mais velhos ficamos, mais desdentados ficamos, antigamente existia essa mentalidade, mas isso não é verdade. Existem pessoas que conseguem chegar à velhice com todos os seus dentes, tá certo? Então, isso depende muito do cuidado que a pessoa tem ao longo da vida. Professor Valmir, no caso da gente de saúde, como é que a gente poderia aprofundar isso? Aí eu coloquei o seguinte, a perda, né, da eficiência mastigatória pelo uso de prótese é notável e pode ser fator desencadeador de... Eu coloquei aqui para vocês um resumo de todas as patologias, elas estão no vídeo. Esse vídeo que está aí na plataforma, falando sobre saúde bucal e o idoso, ele é muito rico, é um vídeo de 1 hora, mas vale a pena, principalmente aqueles profissionais que querem seguir essa área, darem uma olhadinha nesse conteúdo, tá certo? Então, a depressão psicológica, deficiências alimentares, problemas sistêmicos, e aí vocês vão ver uma série de dificuldades que podem acontecer. Professor, o que é senescência? A gente sabe que existe a infância, a adolescência, veja aí a palavra adolescência, senescência, de senil, de idoso, é o período da terceira idade. Então, alterações na senescência. Vocês vão ver aí, quando a pessoa vai ficando mais velha, há uma mudança na cor dos dentes, na pigmentação, o dente fica mais amarelado. Então, eu trouxe para vocês aqui um relato complexo, tá certo? O desgaste oclusal, que é a forma como a pessoa morde a oclusão, esse encontro da dentição superior com a dentição inferior, ela vai provocando esse desgaste nos dentes. Eu coloquei aqui a foto para você, ó, o dente todo comido, que depende do que? Da dieta, da força muscular da mastigação, que está relacionada também ao emocional, ao psicológico, certo? A diminuição de sensibilidade da câmara pulpar,
aumento da espessura da raiz, o desvio mesial, desgaste do ponto de contato, como eu disse para vocês, né? Vai haver uma retração gengival e a raiz do dente começa a ficar exposta. Eu estou mostrando aqui com o mouse. E aí aumenta a sensibilidade quando toma algo gelado, quando come algo muito quente. Então, todos esses fatores estão presentes nessa fase, né, da senescência, distúrbios orais, gengivite, periodontite. Por quê? Porque ele não escova os dentes direitinho, não escova com frequência, aí vem a inflamação do tecido, sensibilidade dental, reabsorção óssea, mobilidade dos dentes, né? Tudo isso está relacionado. E aí, no caso, eu coloquei a questão da perda dos dentes. Processos patológicos como cárie e doença periodontal são as causas mais comuns da perda de dentes. Tais processos fazem o indivíduo chegar ao quadro de edentado. Pessoal, o que é edentado? Olha aí a palavra chique, palavra técnica, né? Para vocês da odontologia. É o nosso famoso banguelo, sem dente, tá certo? Então, aí, no caso, vocês vão poder pesquisar. Só a título de informação, eu estou mostrando para vocês a xerostomia, a saburra. Professor, o que é saburra? Não é saburra, não. Saburra é aquela parte branca que fica na língua, tá certo? As pessoas têm o hábito de escovarem os dentes, mas é importante que a gente, além de escovar os dentes, escove a língua, escove o palato, o famoso céu da boca, né? Escove as bochechas na parte inferior. Esse asseio, essa asepsia precisa ser completa. Bom, e por último, para reflexão, eu coloquei aí uma frase do Augusto Cury, que o intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quer dizer, o tempo voa, o tempo passa rápido. Quem não tem prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno da sua juventude. Augusto Cury, vocês sabem que a nossa faculdade tem também essa função inclusiva, nós devemos incluir todos, né, nos nossos atendimentos, nos nossos tratamentos, tá certo? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu vou interromper agora a gravação para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Só colocar a frequência aqui da Maria Luísa. Tá? E, por favor, avisem no grupo, alguns alunos, como eu disse, já estão reprovados por falta. O aluno reprovado por falta, ele não tem direito de fazer nem a F. Mesmo que ele seja com tudo 10, ele já está reprovado. Deixa eu interromper aqui a gravação, só um minutinho.